Salve, salve galera que está chegando aí agora. Grande Júlio na área. Muito bem. Turma boa. Stephanie também está na área. É isso aí, o povo está chegando para a gente começar a nossa terceira live sobre como conjugar verbo e não errar mais, né? E também tem hoje uma situação especial que eu vou passar para vocês aqui até o final da live. Mas essa situação especial é somente para quem estiver na live. Beleza? Eu vou apresentar para vocês ao final da live um pequeno produto que a gente está lançando aí e que tem relação direta com isso tudo que nós estamos conversando sobre verbo. Agora, esse produto que a gente está lançando, ele vai ter uma pegada aí focada totalmente nesse assunto verbo. Eu até já dei nome para esse produto, chama Verbox. Por quê? Porque num box a gente vai condensar tudo aquilo que é relacionado a verbo, tudo aquilo que tem relação direta com esse procedimento de conjugar verbos e que envolve questões de prova, principalmente das seguintes bancas. Fundação Carlos Chagas, em primeiríssimo lugar, tem muita questão de verbo na Fundação Carlos Chagas. Sebrasp, em segundo lugar, que também tem explorado esses aspectos verbais. E a Fundação Getúlio Vargas. Obviamente, outras bancas de concursos não tão tradicionais também abordam essa questão de verbo, mas o Verbox ele vai juntar tudo aquilo que é relacionado a verbo numa prova de concurso e tem ali tudo muito mastigadinho, explicadinho para quem quiser adquirir esse produto. Agora, as condições especiais para adquirir só para quem está na live, beleza? David na área, boa noite David, como é que vai você, meu amigo? Jandeilson na área, seja bem-vindo também. E vamos tocar o barco para frente. Olha só, galera, seguinte. O terceiro esquema de conjugação verbal não é um esquema complexo, é um esquema fácil. Agora, ele também tem as suas peculiaridades, como os outros esquemas tiveram as deles, beleza? Aqui, agora, nós vamos tratar da seguinte situação. Nós temos uma forma primitiva, que é o infinitivo, e essa forma primitiva dá acesso, ela permite a construção de quatro tempos derivados. Até então a gente estava trabalhando com 3 tempos derivados, né? Vamos relembrar. Lá no presente do indicativo, que é o primeiro tempo primitivo, ele forma 3 tempos derivados. Ele forma, vamos lembrar. Ele forma o presente subjuntivo, ele forma o imperativo negativo e forma o imperativo afirmativo. No segundo tempo primitivo, que é o pretérito perfeito, também do modo indicativo, forma outros 3 tempos. Ele forma, vamos lá, o pretérito mais que perfeito, do modo indicativo, e fecha agora o subjuntivo, né? Porque ele vai formar o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Então, até no segundo esquema, subjuntivo e imperativo, ou seja, 2 modos já foram liquidados. Agora, essa forma primitiva, chamada infinitivo, que eu chamo de infinitivo impessoal, ela vai permitir a construção do infinitivo pessoal, do pretérito imperfeito do modo indicativo e dos futuros do modo indicativo, futuro do presente e futuro do pretérito, beleza? Angélida aqui na área também, seja bem-vinda. Angélida Portela. Angélida, você não é
parente da professora Andréa Portela, não é? Edmar na área, o Wilson na área, seja bem-vindo Wilson, seja bem-vindo Edmar. Vamos tocar o barco. Olha só, mostrando aqui as primeiras informações, lembrar a vocês que nós estamos tratando de peças de um jogo, não é? Essas peças, elas existem, são finitas, né? Elas são manipuladas de acordo com determinadas regras, determinados princípios, e a aplicação disso resulta na conjugação do processo de conjugação verbal. Então, o DNA do verbo radical, que é responsável pelo significado do verbo, é onde há alterações ali quando o verbo é irregular durante o processo de conjugação. A vogal temática, são 3, né? Vogal A, E e I, que agrupam os verbos em 3 grupos de conjugação, com suas terminações específicas. Ô Edinaldo, seja bem-vindo, meu amigo. E as desinências, né? As desinências que ajudam a flexionar os verbos. Sem as desinências, o verbo não seria flexionado. Aí nós temos as desinências modo-temporais, responsáveis exatamente pelo que a sigla representa, né? Modo e tempo. E as DNPs, as desinências número pessoais, que são responsáveis pela concordância verbal. Para quem não sabia, fique sabendo, a concordância verbal se dá a partir das desinências número pessoais. É exatamente aí nesse ponto que o verbo concorda com o seu sujeito em número e pessoa. Beleza? Já explicamos, e aí vamos relembrando isso, né? Tainá chegando, seja bem-vinda, Tainá. Já explicamos que tempos primitivos formam tempos derivados, não é? Já explicamos que os 3 tempos primitivos, a gente chama tempos primitivos, mas na verdade são só 2. Presente do indicativo e pretérito perfeito do modo indicativo, são os primitivos, e a forma de infinitivo impessoal, que são os elementos primitivos. Na sequência, vamos lembrar agora desse processo de formação. Muito bem, seja bem-vinda, dona Tainá. Olha só, o infinitivo pessoal, portanto, forma o infinitivo pessoal. E aí, lembrar que no infinitivo pessoal, a desinência modo temporal é R, só tem uma, R. Agora, a desinência número pessoal que a gente utiliza é do segundo grupo. Quem lembra aí direitinho? Vamos lá? Es, mos, des, em. Es, mos, des, em. Beleza? João Paulo chegando na área, Jean Kleber também chegando na área, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos, e vamos tocar o barco para frente. Olha só, depois que forma o infinitivo pessoal, e aí convém lembrar um detalhe, galera, o infinitivo ele é conjugado com auxílio de preposição, beleza? Com preposição, geralmente a preposição para, a preposição de, a preposição em, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando aí agora na área, tá? Boa noite, Jean Kleber. Com certeza, uma boa noite para todos. Agora, depois que ele forma um infinitivo pessoal, aí esse infinitivo pessoal, impessoal, forma ainda o pretérito imperfeito do modo indicativo. Aí tem que estar atento, tá bom? No pretérito imperfeito existem 2 grupos de desinências modo-temporais. Por quê? É o seguinte, quando o verbo tem vogal temática A desinência modo-temporal dele no pretérito imperfeito é uma desinência dupla, vá, vê. O que eu já expliquei quando existe dupla desinência modo-temporal? Esse V, essa segunda da sequenciazinha aí, vá, vê, esse V aparece somente na segunda pessoa do plural. Todas as outras pessoas, primeira, segunda e terceira do singular, primeira e terceira do plural, fica aquela primeirinha, vá. Então, se eu for distribuir na sequência, vai ficar vá, assim, pronto. Vá,
vá, vê e vá aqui embaixo. Beleza? Quando a vogal temática do verbo é ou i, agora juntando e i, aí as desinências modotemporais no pretérito imperfeito do indicativo são ia e ie. Ia e ie. E a mesma sequência de distribuição. Ia. Beleza? Ia. Tá bom? Outro detalhezinho agora. O infinitivo impessoal forma o futuro do presente do modo indicativo. Esse futuro do presente ele tem 3 desinências modotemporais, né? Rei, ra e re. Rei, ra e re. Beleza? E o futuro do pretérito do modo indicativo tem 2 desinências. Quando tem 2, já sabemos como proceder. Arildo, Duda chegando na área, seja bem-vinda, Duda. Adeildo, quando tem 3, galera, um único tempo verbal que tem 3 desinências é o futuro do presente. Então, é muito fácil saber como é a distribuição dessas desinências. Elas são fixas, lembra que eu falei? Essas desinências são fixas, não mudam nunca, tá bom? E você vai confirmar isso agora, estudando comigo esse esquemazinho de conjugação verbal. Então, outro lembrete, né? As desinências número pessoal 1 e número pessoal 2, né? Elas são distribuídas dentro dos tempos e modos verbais da seguinte forma. DNP2, es, mos, des, em, usada só 2 vezes. Uma no futuro do subjuntivo, a gente já viu na live passada sobre conjugação verbal, e a outra agora, na formação do infinitivo pessoal. Tudo que sobrou, tudo que restou, você usa DNP1. Es, mos, is, em. Beleza? Tranquilo? Então a galera que está chegando agora e que de repente está pegando a live já andando, a gente está tratando da terceira de uma sequência de 3. A última live, portanto, sobre como conjugar verbo e não errar mais. Né? Então a minha sugestão é assista essa live, até para você fazer parte do que eu vou oferecer no final da live. Né? Assista essa live e o que acontece? Você depois deve assistir na sequência as lives 1, 2 e 3. Aí você tem o pacote completo do método de como conjugar verbo e não errar mais. Beleza? Ô Edinaldo, como é que tá por aí, meu amigo? Tudo certo? E nosso amigo Celso, cadê? Genison, seja bem-vindo também. Que coisa boa ver vocês por aqui. Tainá, ô Tainá, manda coração pra mim aí, Tainá, que eu gosto de ver esses corações subindo. Durma. Então vejamos agora como é o procedimento. Vamos lá. Aqui é só uma forma de mostrar como as desinências são distribuídas dentro dos esquemas. Olha só, você tem aí para observar a estrutura do infinitivo pessoal para qualquer terminação verbal. Ar, ir. A sequência é essa que você acaba de ver aí. Ó. Desinência modo temporal só tem uma, então é R, de cima até embaixo. Né? E a DNP que você vai usar, a DNP2, que eu destaquei aqui de verde, certo? A Cássio na área, seja bem-vindo, a Cássio. Cara, bom, esse é o cara da biologia. Certo? Es, mos, des, em, nessa ordem, lembrando que o infinitivo se conjuga com preposição. A preposição que eu vou usar aqui para ilustrar vai ser a preposição para. Tá bom? Então, galera, isso aí fica fixo. Não muda nunca. Não muda nunca. Tá bom? Essa estruturazinha aqui em cima. Ela fica fixa, não muda nunca. A outra estrutura, que eu quero que você visualize, é essa daqui. Ó. Pretérito imperfeito do modo indicativo para verbo
de vogal temática A. Portanto, a terminação seria ar. Andar, amar, comprar, voar, etc. Né? Rayane, seja bem-vinda também. Que coisa boa você por aqui. Olha só. Outro lembrete. Às vezes, galera, dá uma travadazinha aí na transmissão, porque eu uso um outro programa, um programa de terceiros, para poder fazer essa live personalizada com slides, certo? E às vezes dá uma travadazinha natural, não há nenhum problema. Essa live de hoje, ela vai ficar salva no meu canal, lá no YouTube, certo? Para assistir depois, para quem quiser ver depois, se houver algum tipo de travamento, tá bom? Agora, o esquema da promoção que eu vou oferecer aqui é somente para quem está na live aqui agora, somente para o vídeo ao vivo, tá bom? Então vamos seguir adiante. Então olha só, quando tem, conforme você pode observar aqui, ó, no esqueminha, quando tem duas desinências, o que acontece? Você tem aí a distribuição nessa maneira. Somente a segunda pessoa do plural tem a forma V e todo o restante vá. Beleza? Já a DNP que você usa, DNP 1. Então fica fixo isso aí, não muda nunca. Agora, e quando, Adeildo, nós temos as vogais temáticas EE e I? E e I. Então, olha aqui a distribuição, como é que fica. Tá vendo? Observe aí exatamente como é que fica a distribuição. IE. IE fica somente na segunda pessoa do plural. Todas as outras, IA. DNP, IA. Fique atento também à acentuação gráfica. Tá bom? Isso ocorre porque na primeira e segunda pessoa do plural, essa palavra que vai ser formada quando a gente for conjugar o verbo é uma proparoxítona, certo? E aí, por ser proparoxítona, acentua-se esse I, tá bom? Guilherme Givanildo na área, seja bem-vindo, Guilherme, está se preparando para os concursos militares. Márcia Prígio, seja bem-vinda também. E vamos lá, vamos adiante. Agora, veja só, galera. O futuro do presente, lembra que eu falei que ele tem 3 DNPs, 3 DMTs, olha lá. Rei, olha como é que é a sequência. Rei, ra, re e ran. A última terminação, em vez de ser ra, é ran, nasalizado. E a desinência DNP1, S, mos, is, O. Por que O e não M? Porque é o seguinte, galera. Essa terminação aotil, ela ocorre toda vez que o verbo ele é uma palavra oxítona, tá bom? Quando ele é uma palavra oxítona, essa terminação final aí, rão, é grafada com aotil, tá? Isso ocorre sempre no futuro, sempre no futuro do presente. Mas também ocorre com alguns verbos no presente do indicativo, tá bom? Nos verbos monossílabos tônicos, por exemplo, eles vão, eles são, eles dão, esses 3 aqui, ó, aotil no final, beleza? E também com o verbo estar, eles estão, aotil no final, tá bom? Isso ocorre nesses verbos lá no presente do indicativo, essa terminação, tá? Então, quando alguém diz assim, ão é futuro, aotil, ão é passado, AM, nem sempre, tá bom? Nem sempre. Às vezes, o ão, aotil, também é presente em algumas situações verbais, beleza? Continuando, então, aqui na sequência, no pretérito, no futuro do pretérito, você também tem 2 terminações, aliás, 2 desinências monotemporais. Então, na segunda pessoa do plural, rie, rie, e nas outras, ria. DNP que você usa, DNP 1. Agora, como é o processo, como é o procedimento de conjugação verbal? Olha só como é que a coisa acontece. Ó,
O infinitivo impessoal forma o infinitivo pessoal, letra A, forma o futuro do presente, letra B, forma o futuro do pretérito, letra C, e forma o pretérito imperfeito do modo indicativo, letra D. Por que eu coloquei essas letrinhas aí? Para poder entender essa legenda, tá bom? Essa legenda que está bem aqui, tá, deixa eu ver, cadê? Aqui, que está bem aqui, tá bom? Olha só o que é dito na legenda. O que o infinitivo fornece para formar esses tempos derivados? Agora você vai entender a legenda. Fornece o tema para A, B e C. Fornece o tema. E o que é o tema? Radical mais vogal temática. Então, fornece o tema para A, B e C. E fornece o radical, somente o radical, para D. Ou seja, para o pretérito imperfeito. Fornece apenas o radical. Beleza? O professor Eli explicou sobre as DMTs. Beleza, e Eli sabe muito. Ô David, isso foi lá no Prime, né? Lá em Fortaleza. No aulão que você participou hoje. Muito bem. Beleza, vamos tocar o barco. Agora vamos ver isso funcionando. Vamos lá. Olha só. O verbo amar, não é? O verbo amar. Você corta o R da desinência modo temporal do infinitivo e depois você coloca o R. Veja, não é o mesmo R, não tem que manter? Não, vamos raciocinar do jeito certo, tá bom? Esse R que aparece aqui, coincidentemente, é a mesma letra R. Porém, vamos entender aqui como a desinência do infinitivo conjugado, tá? Então, olha só. Pegue o tema ama e coloque de cima a baixo. Ama de cima a baixo. Aquela estrutura que eu falei, ó, aquela estruturazinha aqui já está esperando a chegada desse elemento, esse tema. Lembra que ela é fixa? Então, ó, despeja o tema aqui de cima a baixo, tá vendo? E você tem aquele grupo de desinências ali aguardando a chegada desse tema. Então, para conjugar, use a preposição para, por exemplo. Para eu amar, para tu amares, para ele amar, para nós amarmos, para vós amardes, para eles amarem. É assim que você vai proceder a conjugação. Beleza? Adeildo, e se fosse o verbo, por exemplo, vender? Mesma coisa. Você pegue, tire esse R, sobra vende. Né? Aí coloque vende de cima a baixo. DMT e DNP não vai mudar. Então você vai dizer para eu vender, para tu venderes, para ele vender, para nós vendermos, para vós venderdes, para eles venderem. Beleza? Adeildo, se fosse um verbo irregular? Muito bem. Eu vou pegar um dos mais irregulares, o verbo ser. Beleza? O verbo ser, tira o R. Coloque ele aí agora na sequência. Para eu ser, para tu seres, para ele ser. Para nós sermos, para vós serdes, para eles serem. Nesse momento aqui, agora, galera, pouco importa se o verbo é regular ou irregular. Todo verbo vai ser conjugado nessa estrutura. Beleza? Aide chegando na área, seja bem-vindo, Aide. Então veja só. Como é que acontece agora na formação do futuro do presente? Né? Veja só. Pegue o tema e coloque no esquema do jeitinho que aparece aqui. Ó. Do jeitinho que aparece aqui. Pegue o tema e coloque no esquema de cima a baixo. As terminações desse lado são fixas, não mudam. Então, você vai dizer: eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Beleza? Vamos verificar agora outra situação. Ó. Lady Jane chegando, Massuelo chegando, sejam todos bem-vindos. Galera que está chegando agora, no final da live a gente vai oferecer aqui uma situação bem especial.
sobre um produto que a gente tem aí e está divulgando, chamado Verbox. O que é o Verbox? É um material com videoaulas, exercícios, material em PDF, que concentra tudo que diz respeito à conjugação de verbo, flexão de voz verbal, para você resolver de uma vez por todas os seus problemas com verbo em prova de concurso. Beleza? Então, para quem ficar aqui na live até o finalzinho, tem aí essa condição especial que a gente vai oferecer. Então, galera, agora vamos verificar a questão do futuro do pretérito. No futuro do pretérito, conforme você pode observar agora, as desinências fixas estão aí, ó. Tá vendo? Não muda. Aquela posição em que ocorre a distribuição. Como é que eu faço agora? Pega o tema amar, corta o R, sobrou ama. Pega o tema e despeja aqui, ó, nessa estrutura, de cima a baixo. Agora, na hora em que você junta, olha como é que acontece. Eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amaríeis e eles amariam. Aí está a estruturação do verbo. Fala, meu amigo Leonardo, grande professor Leonardo do Grupo do Bigode. Prazer enorme você estar por aqui, meu amigo. Me fala aí como é que está o Rio de Janeiro. Eita, Leonardo é o cara do futebol, hein? Sabe muito esse Leonardo. Vamos embora. Então, essa estrutura fixa, você acabou de visualizar aqui comigo, não é? Ela recebe uma parte do verbo, que essa parte aí é, portanto, o tema. Tá quente, é? Cara, eu morei num lugar muito quente. Eu morei em São Luís, no Maranhão. Ali também era quente com força, meu amigo. Lá os 40 graus bate com a maior facilidade do mundo. Além do que lá é muito úmido, né? Então parece que o calor, a sensação térmica ficou maior ainda. Hoje eu já moro no interior de Pernambuco. A cidade onde eu moro é um pouquinho mais alto que o nível do mar. Tem 470 metros aí acima do nível do mar. Então tem dias que está quente, mas não chega a ser quente como no Rio ou em São Luís, né? Agora também tem uma coisa, que quando é frio, é frio. Seja bem-vindo aí, Leonardo. Fica por aí também. Um abraço para ti. Então, galera, olha só agora o que acontece com o verbo de segunda conjugação, né? Aquilo que eu tinha demonstrado lá só falando, agora você consegue visualizar. Eu vou cortar o R do vender e vou colocá-lo na estrutura que já está esperando a chegada do tema. DMT, R de cima a baixo, DNP2, es, mos, des, em, na sequência. Beleza? Agora pegue o tema e jogue de cima a baixo também. Observe aqui, ó, o tema, aqui na estrutura. Tá bom? Lembra, usa a preposição para. Para eu vender, para tu venderes, para ele vender, para nós vendermos, para vós venderdes e para eles venderem. É assim que se estabelece a conjugação. Aqui agora, olha só, pegue o tema e coloque no esquema. Eu venderei, tu venderás, ele venderá, nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. Conjugando o futuro do presente, exatamente seguindo as regras do esquema. Tá bom? Natália chegando, seja bem-vinda, Natália. Agora, no futuro do pretérito, não muda nada, aplica o esquema. Pega o tema e coloca o tema aqui na sequência. Ó. Depois, as DMTs aqui não mudam, continuam sendo as mesmas, tá bom? E temos o DNP1, certo? Tá bom? Aí você tem eu venderia, tu venderias, ele venderia, nós venderíamos, vós venderíeis, eles venderiam. E sempre ficar ligado nessa acentuação da primeira e segunda pessoa do plural, tá bom? É isso mesmo, Tainá. Aqui tem ladeira demais, né? Na verdade, a cidade da gente ela cresceu em cima de serras,
não é? Elas convergem para um rio, o rio Pujuca, não é? Mas elas estão em cima, a cidade está em cima de várias serras, né? Vamos para frente. Agora, lembra que eu falei que quando o verbo é de vogal temática é ou i, ele não fornece o tema, ele fornece só o radical. Olha o que acontece aí. Tira a vogal temática, sobrou o radical. Tá vendo? Aí você diz assim, ó, eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendíeis e eles vendiam. Desse jeito que você vai proceder. Tá vendo? Olha agora essa outra estrutura, veja só. Com o verbo partir. No infinitivo pessoal, corta o R lá do infinitivo em pessoal, pega o tema e coloca aqui, ó. Tá vendo? Agora, as desinências estão aqui esperando a chegada desse tema. Então, para eu partir, para tu partires, para ele partir, para nós partirmos, para vós partirdes, para eles partirem. É assim que você vai proceder. Beleza? Agora, desse outro lado, vê. Mesmo esquema, coloca o tema e as desinências modo-temporais e DNPs estão esperando a chegada do tema. Então eu digo, eu partirei, tu partirás, ele partirá. Nós partiremos, vós partireis, eles partirão. Futuro do pretérito, mesma coisa. Eu partiria, tu partirias, ele partiria. Nós partiríamos, vós partiríeis, eles partiriam. Tá vendo? Arildo, e agora? Agora, mesma situação. Corta essa vogal temática, vai sobrar só o radical. E continua com as DMTs. Olha lá na sequência. Eu partia, tu partias, ele partia. Nós partíamos, vós partíeis e eles partiam. A estrutura aí como é que acontece? Tá vendo? Então não é complicado o esquema. Por que não é complicado? Porque ele é fixo. O que vai mudar de uma situação para outra é que você vai trocar o tema de um verbo pelo tema de outro verbo. Só isso. E outra coisa, veja, preste atenção. Alguém que disse assim para mim, Camille na área, seja bem-vinda, Camille. Uma vez uma pessoa disse assim para mim, conjugar verbo é muito difícil, cara, tem que aprender a conjugação de vários verbos. Cara, não é isso não. Preste atenção. Se a conjugação verbal não fosse um processo puramente matemático mesmo, ninguém construiria um aplicativo para conjugar verbo. Ninguém conseguiria construir um programa de computador para conjugar verbo. E por que consegue? Porque a pessoa está empregando ali uma sintaxe de programação que, por sua vez, se baseia em princípios de combinação, de arranjo, que são princípios matemáticos, lá da análise combinatória. Né? Então, é possível alimentar um programa com dados e depois estabelecer comandos que, clicando num botão, digitando o verbo, dando um comando, todo o processo ocorre. E o que eu estou ensinando para você é exatamente como raciocina esse processo. Né? Como que esse processo se estabelece ali por trás do processo de conjugação de um aplicativo. Tá bom? É exatamente assim que você vai proceder. Então, essa live 3 traz para você esse procedimento de conjugação verbal. Né? De como se dá o processo de conjugação verbal, utilizando para isso o raciocínio que a gente ensina desde a live número 1. Lá na live número 1, a gente usou boa parte da live para explicar como é o procedimento, quais são os elementos envolvidos, qual a finalidade de cada elemento. Falamos o que era tempo primitivo, o que era tempo derivado, ou seja, se você vem acompanhando a sequência das lives, agora você não está tendo dificuldade nenhuma para entender todo o processo que eu estou apresentando aqui. Tá bom? Se você está pegando a live pela primeira vez, né, obviamente você vai sentir um pouquinho de dificuldade e depois o raciocínio você consegue compreender tranquilamente.
Agora, seria muito interessante, você que está assistindo a live hoje pela primeira vez, muito interessante para você assistir a sequência. Live 1, Live 2 e Live 3. Beleza? Agora é o seguinte, para a galera que ficou comigo até agora, galera que ficou aqui até agora, eu tenho uma condição muito especial para poder adquirir o Verbox. Esse produto de que eu falo, que traz, né, todas as questões relacionadas a verbo, conjugação verbal. Eu vou mostrar, por exemplo, a conjugação de todos os verbos irregulares que caem em prova de concurso no Verbox. Ir, ser, ver, vir, ter, pôr, dizer, trazer, fazer, precaver, reaver, haver, querer, requerer. Todos esses verbos serão apresentados no Verbox, né? Além disso, a gente vai resolver uma quantidade considerável de questões nesse material, nesse curso chamado Verbox, né? Vou falar de como é o processo de formação dos tempos compostos, que também cai muito em prova, principalmente a transposição de voz ativa para passiva, a passiva para ativa, a passiva sintética para analítica, analítica para sintética, e também vamos resolver uma boa quantidade de questões. Há também no Verbox uma parte especial sobre correlação verbal, mostrando como se processa as relações de combinação de verbos a partir das desinências modo-temporais, matéria certa em prova de concurso, beleza? Então, para vocês que estão aqui na live até agora comigo, não é? Eu vou compartilhar o link do grupo lá no WhatsApp, Eu Domino Verbo. É lá que eu vou apresentar para vocês o Verbox, tá bom? Eu vou colocar aqui o link agora, só um instantinho. Vou colocar aqui o link agora. Pronto, tá aí o link, certo? Quem quiser ter mais informações sobre o Verbox, quem quiser compreender como é esse programa, não é? de conjugação verbal, basta fazer o seguinte: clica nesse link, entra no grupo e aguarde aí nos próximos 2 ou 3 dias no máximo as informações detalhadas, né? Detalhadas do Verbox, de como ele funciona e como você vai ter acesso a ele. Agora,